crianças, vamos para a nossa aula de arte. Crianças, eu quero que vocês peguem um livro de arte. Vocês irão abrir o livro na página 81. Abriram? Certo. Lembrando que na aula anterior, nós estudamos a paisagem do meu caminho. Fui observando as cores, as formas nas paisagens. Que tudo que na paisagem, no caminho que nós andamos, pode ser a rua para ir à escola ou a rua para ir a outro lugar, nós observamos cores diferentes, observamos formas nas paisagens diferentes, não é? Então, as ruas que eu ando não pode ser igual, não vai ser igual às ruas que você anda. O trajeto que você faz até a escola não é o mesmo trajeto que eu faço até a escola também, sendo que eu vou para a mesma escola que você, mas o trajeto é diferente. O que eu observo é diferente do seu. Mas às vezes eu posso andar no mesmo caminho que o seu, mas você observa coisas diferentes e eu observo coisas diferentes. Ou observamos as mesmas coisas. Crianças, na página 81 diz assim: vamos só ir lá em cima naquele quadrinho que tem assim, para ir além. Ruth Rocha é uma das mais importantes autoras da literatura infanto-juvenil brasileira. Ela escreveu histórias sobre um menino chamado Marcelo. Nelas, a autora conta sobre a vida do menino em espaços muito comuns, como a casa, a rua, o bairro e a escola. Nos livros A Rua do Marcelo e O Bairro do Marcelo, Ruth Rocha explora os detalhes da rua e do bairro do personagem. Ela fala sobre a sensação de ver, pela primeira vez, algo que todo mundo achava que já conhecia: as casas, a rua, o bairro e a cidade. Marcelo acaba percebendo de modo diferente as paisagens que estão ao seu redor. O ver, não é, criança? Então aqui ela fala sobre a sensação do ver. Às vezes a gente vê, mas a gente não vê os detalhes que aquela rua tem. Eu passo, eu vejo, estou indo, mas eu não estou realmente observando os detalhes que aquela rua tem. E vocês, eu tenho certeza que na página 80, quando vocês desenharam a rua, a rua de vocês, os comércios, tudo que lembrar, vocês perceberam que tinha coisas que vocês não viam, não é? Que passava todos os dias, mas que ainda não tinha observado realmente, não tinha visto realmente. Então, essa é a sensação do ver. As ruas e a arte. Agora que você já descobriu as diferentes paisagens que a turma vê no caminho para a escola, é hora de conhecer como as ruas podem ser representadas nas artes visuais. Veja abaixo algumas obras do artista Alfredo Volpi. Aqui tem uma obra de Alfredo. Essa obra ela foi pintada, Mogi das Cruzes, pintada por Alfredo Volpi em 1939. Aqui é uma rua Mogi das Cruzes, foi pintada por Volpi em 1939. A gente percebe que ele fez uma rua com as pessoas andando do jeito que era o movimento, cavalo, pessoas a pé e poucas casas, não é? Ele retratou a rua como ela era em 1939. Passando na página 82, crianças. Aqui também temos outras obras de Volpi. Aqui é uma fachada com bandeirinhas, tela de Alfredo Volpi, produzida em 1950. Uma fachada, uma frente de uma casa, não é? Toda enfeitada, toda feita de bandeirinha. Bem baixo tem o casário de Mogi das Cruzes, tela de Alfredo Volpi, produzida em 1950. Crianças, o que mais chama a sua atenção nessas obras? O que mais chamou a atenção? Foi as cores? Foi o formato das casas? O que mais chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção nessas obras, crianças, foi como o Volpi, ele desenhava e ele pintava as suas obras. Eram cores bem chamativas, né? O que essas pinturas têm em comum com o desenho que você fez da sua rua na página 80? Aí você vai observar o que ela tem em comum. Ela tem casas, ela tem árvores. Então, você vai observar. Quem foi Alfredo Volpi? Alfredo Volpi, criança, nasceu
na Itália em 1986 e mudou-se para o Brasil com apenas 1 ano de idade. Ele foi um grande artista que desenvolveu um estilo próprio de pintura. Seus temas prediletos foram paisagens como casários de Itanhém, São Paulo, e as bandeiras das festas juninas de Mogi das Cruzes, São Paulo. Casário é uma fileira de casas, então ele fez o casário, que é o quê? Que é uma fileira de casa. Agora nós iremos para perspectiva. Observe outra pintura de Alfredo Volpi. Você consegue perceber que na obra a rua parece estar se distanciando. Então isso daí, criança, quando nós vemos na obra a rua se distanciando, chamamos de perspectiva. Você consegue observe outra pintura de Alfredo Volpi. Você consegue perceber que na obra a rua parece estar se distanciando? Na cena, existem casas mais à frente e outras mais distantes. Isso é o que chamamos de perspectiva, uma técnica utilizada para desenhar a partir de um ponto de vista e que divide o desenho em planos. No primeiro plano, sempre estão os elementos que aparecem mais à frente. Normalmente, são os de maior destaque na imagem. No segundo plano, estão os elementos que aparecem um pouco mais atrás e assim sucessivamente. Então, a perspectiva, criança, é a arte que aparece que quando nós observamos uma paisagem, nós observamos e temos a sensação que ela está o quê? Se distanciando. Essa sensação nós chamamos de quê? Essa arte nós chamamos de quê? De perspectiva. 84. Observe novamente a obra Marinha de Itanhém de Alfredo Volpi. Na imagem 1, contorne cada um dos planos. Vamos fazer a questão 1. Na imagem 1, contorne cada um dos planos, mostrando até onde vai o primeiro, o segundo e o terceiro plano. Crianças, diz que numa perspectiva, numa obra que tem a perspectiva, ela tem 3 planos, né? Tem a primeira, a segunda e a terceiro plano. No primeiro plano, lá na página 83, diz assim, no primeiro plano, sempre estão os elementos que aparecem mais à frente. Então, os elementos que aparecem mais à frente, nós chamamos de quê? De primeiro plano. Como vocês observam aqui, qual é o elemento que aparece bem na frente? Essa casa aqui, ela é o quê? É o primeiro plano. A casa é o primeiro plano. O segundo plano, crianças, é o quê? O segundo plano é o que aparece, são os elementos que aparecem um pouco atrás. Então, eu estou aqui, é o primeiro plano, porque é a casa que aparece em maior destaque, não é, criança? Aparece bem na frente, é o primeiro plano. Essas casas aqui é o segundo plano, que é as que estão mais distantes. E o mar e o céu é o terceiro plano, porque elas estão mais além do primeiro, do segundo e do terceiro. Deu para entender? A de primeiro plano é a que está mais em destaque. A de segundo plano é a que nós observamos que está um pouco mais distante da do primeiro plano. E a de terceiro plano é a que já se encontra bem atrás da obra. Chamamos de terceiro plano. Então, crianças, vocês irão ficar com aí na página 84, irão resolver essa atividade, certo? E nós entramos na aula de arte, nós irei apresentar novamente, pedir para vocês ler o paradidático Quero Minha Mãe. Quem já leu, já iniciou a leitura? É o novo paradidático que nós iremos usar no mês. E o mês ele já está assim, finando, não é, meus amores? Já é tempo de ter lido quase todo. Então, crianças, quem é o personagem da história? Quem conta a história? Quem é o personagem? Fala de uma menina chamada o quê? Dani. A história se passa todinha
com ela, não é? Esse livro, ele é de Thelma Guimarães. Crianças, eu irei ler os primeiros capítulos aqui para vocês. As primeiras páginas, tá certo? Daí, continuidade, vocês darão continuidade em casa na leitura. Dani abriu a porta da sala correndo, pegou a mochila, tirou um papel de dentro, abriu a caixinha e pregou-a na porta da geladeira, com imã em forma de coração. Aqui dá para ela ver, pensou. Convite para a reunião, dia 10, quinta-feira, às 16 horas, local Sala de Arte. Contamos com sua participação. Mamãe. Nem bem Regina e Marcos chegaram, Dani ouviu lá mesmo do quarto. Ah, Marcos, impossível. Esse pessoal da escola pensa que a gente não trabalha, que é de ficar saracoteando por aí, fazendo compras no shopping, indo a cabeleireiro. O convite diz mamãe e não papai. O marido franziu a testa. Isso é com você. Dani ficou chateada. Não custava nada a mãe ir à sua reunião. Na hora do jantar ficou muda. Filha, se por acaso não der para eu ir à reunião, você vai entender? Regina perguntou. Não vou. Mas se eu não entender, você vai mudar de ideia? Sobre o que é a reunião? Se eu soubesse, falava. Só sei que estamos montando uma exposição. Aposto que você não vai estar lá para ver os trabalhos que fizemos. E a surpresa que preparamos. Dani largou a comida no prato e levantou-se da mesa. Essas coisas de escola complicavam a vida da família. Às vezes ia ser um problema faltar ao trabalho. Mas pelo menos nessa tal de reunião ela iria, assim não teria remorso. Tá bom, Regina cedeu, eu vou. Então, crianças, a história é bastante interessante. Conta a história de uma menina que fica preocupada e um pouco angustiada e com raiva porque a mãe não vai à reunião, porque a mãe e os pais de Dani têm muito trabalho e esquecem às vezes de participar das coisas de Dani. Então, vocês irão fazer a leitura. É uma leitura bastante divertida, uma leitura que chama bastante atenção e no final vocês terão uma surpresa. Será que a mãe de Dani vai mesmo à reunião ou Dani terá uma nova decepção? Espero que vocês leiam e na próxima sexta-feira eu irei fazer novamente a leitura e algumas perguntas para ver se vocês realmente leram o livro paradidático. Até a próxima aula e um bom final de semana.